Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Eishlokira Sanksheparta Shunna Bhakta Gana Jagannatha Deki Aiche Prabhura Bhavana. Agora, ó devotos, por favor, ouve uma breve explicação deste verso. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu pensava dessa maneira após ter visto a deidade de Jagannatha. Shri Radhika Kurukshetre Krishnera Darashana Jajapyapayena Tabu Bhavena Aichana. O tema de seus pensamentos era Srimati Radharani, que se encontrara com Krishna no campo de Kurukshetra. Embora tivesse se encontrado com Krishna lá, não obstante, ela pensava nele da seguinte maneira: Raja Veshahati Goda Manushya Gahana Kaham Gopavesha Kaham Nirjana Vrindavana. Ela pensava nele na atmosfera calma e sossegada de Vrindavana, vestido como um vaqueirinho. Porém, em Kurukshetra, ele vestia trajes reais e vinha acompanhado por elefantes, cavalos e uma multidão de homens. Assim, a atmosfera não era apropriada para o encontro deles. Sei Bhava, Sei Krishna, Sei Vrindavana, Jabepai Tabe Hoyavanchita Purana. Assim, encontrando-se com Krishna e pensando na atmosfera de Vrindavana, Radharani desejou que Krishna a levasse para Vrindavana novamente e satisfizesse seu desejo naquele ambiente calmo. Ahuschatena linanabhapadaravinda Yogeshai Ridi Vichintyan Agadhabodai Sansarakupa Patitotaranavalamban Geham Jushamapi Manasi Udyat Sadhana. As gopis falaram assim: Querido Senhor, cujo umbigo é igual a uma flor de lótus. Teus pés de lótus são o único refúgio para aqueles que caíram no poço fundo da existência material. Grandes yogis, místicos e filósofos altamente eruditos adoram e meditam em teus pés. Desejamos que estes pés de lótus possam também despertar dentro de nossos corações, embora sejamos pessoas comuns ocupadas em afazeres domésticos. Este verso é do Srimad Bhagavatam 10, 82, 49. Tomara charana moravraja puragari Udaya Karaye Jadita Bivanchapure. As gopis pensaram: Querido Senhor, se teus pés de lótus novamente vierem ao nosso lar em Vrindavana, teremos nossos desejos satisfeitos. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Em seu Anubhasya, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura comenta: as gopis ocupam-se puramente no serviço ao Senhor, sem qualquer motivação. A opulência de Krishna não as cativa, nem a compreensão de que Ele é a suprema personalidade de Deus. Naturalmente, as gopis sentiam-se inclinadas a amar Krishna, pois ele era um jovem atrativo da aldeia de Vrindavana. Sendo aldeãs, elas não sentiam muita atração pelo campo de Kurukshetra, onde Krishna esteve presente com elefantes, cavalos
e trajes reais. Na verdade, elas não apreciavam muito Krishna numa atmosfera assim. Krishna não se sentia atraído pela opulência ou beleza pessoal das gopis, mas sim pelo serviço devocional puro delas. De modo semelhante, as gopis sentiam-se atraídas por Krishna como vaqueirinho, sem aparências sofisticadas. O Senhor Krishna é inconcebivelmente poderoso. Para compreendê-lo, grandes yogis e pessoas santas abandonam todas as ocupações materiais e meditam nele. Da mesma forma, aqueles que sentem excessiva atração pelo gozo material, pelo incremento de opulência material, pela manutenção familiar ou pela liberação dos enredamentos deste mundo material, refugiam-se na suprema personalidade de Deus. Mas as gopis desconhecem semelhantes atividades e motivações. Elas não são absolutamente peritas em executar tais atividades auspiciosas. Já transcendentalmente iluminadas, tudo o que elas fazem é ocupar seus sentidos purificados a serviço do Senhor na remota aldeia de Vrindavana. As gopis não se interessam por especulação árida, por artes, por música ou por outras condições de vida material. Estão despojadas de toda a compreensão de gozo material e renúncia. O único desejo delas é ver Krishna voltar para gozar de transcendentais passatempos espirituais com elas. As gopis querem que eles simplesmente fiquem em Vrindavana, de modo que possam prestar-lhe serviço para o prazer dele. Não há um resquício sequer de gozo pessoal dos sentidos na atitude delas. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 14, a vida familiar ideal, verso 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Trivarganaiti Krichrena. Trivarganati Krichrena. Trivarganati Krichrena. Trivarganati Krichrena. Bhajeta Griha Medyapi. Bhajeta Griha Medyapi. Jatadesham Jatakalam. Jatadesham Jatakalam. Javadaivo Papaditam. Javadaivo Papaditam. Trivargam Nati Krichrena. Trivarganaiti Krichrena. Bhajeta Griha Medyapi. Bhajeta Griha Medyapi. Yatadesham Yatakalam. Jatadesham Jatakalam. Yavadaivo Papaditam. Yavadaivo Papaditam. Trivarganaiti Krichrena. Bhajeta Griha Medyapi. Yatadesham Jatakalam. Javadaivo Papaditam. Tradução, vamos
Vamos repetir. Mesmo que, ao invés de brahmachari, sannyasi, ou vanaprastha, alguém seja pai de família, ele não deve esforçar-se muito arduamente em obter religiosidade, desenvolvimento econômico ou gozo dos sentidos. Mesmo na vida de casado, a pessoa deve ficar satisfeita em manter-se viva apenas com aquilo que, pela graça do Senhor, conseguir com um pequeno esforço, de acordo com o tempo e o lugar. Ninguém deve ocupar-se em Ugra Karma. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Na vida humana existem 4 princípios a serem preenchidos: Dharma, Artha, Kama e Moksha. Religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Primeiramente, a pessoa deve ser religiosa, seguindo várias regras e regulações. E depois deve ganhar algum dinheiro para manter a sua família e procurar satisfazer os seus sentidos. A cerimônia que mais se coaduna com o gozo dos sentidos é o casamento, porque o intercurso sexual é uma das principais necessidades do corpo material. Janmaitunadi grihamedi sukham ritucham. Embora na vida a relação sexual não seja um requisito dos mais sublimes, tanto os animais quanto os homens necessitam de algum gozo dos sentidos devido às suas propensões materiais. Deve-se ficar satisfeito com a vida conjugal e não gastar energia para satisfazer os sentidos em atividade sexual extramarital, extraconjugal, né? Quanto ao desenvolvimento econômico, essa responsabilidade deve ser confiada principalmente aos Vaishyas e Grihastas. A sociedade humana deve ser dividida em Varnas e Ashrams. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasa. O desenvolvimento econômico é necessário para os Grihastas. Os Grihastas Brahmanas devem satisfazer-se com uma vida de Adhyayapana, Jajana e Jajana. Ou seja, devem ser intelectuais eruditos, ensinar os outros a serem intelectuais, aprender como adorar Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, e também ensinar os outros a adorar o Senhor Vishnu, ou mesmo os semideuses. São as funções do Brahmana. O Brahmana deve fazer isso sem nenhuma remuneração, mas permite-se-lhe aceitar a caridade de alguém a quem ensina como tornar-se um ser humano. Quanto aos Kshatriyas, cabe-lhes ser os reis da terra, e a terra deve ser distribuída entre os Vaishyas para que eles realizem atividades agrícolas, proteção às vacas e comércio. Os Shudras devem trabalhar, às vezes devem ocupar-se em atividades profissionais como fabricantes de roupas, tecelões, ferreiros, ourives, funileiros e assim por diante. Ou então, devem executar trabalho árduo para produzirem cereais.
São estes os vários deveres ocupacionais dos quais os homens devem subsistir, de modo que a sociedade humana seja bem simples. Entretanto, no momento atual, todos estão ocupados em avanço tecnológico, que é descrito no Bhagavad Gita como Ugra Karma, esforço extremamente severo. Este Ugra Karma causa agitação na mente humana. Os homens estão se entregando a tantas atividades pecaminosas e degradando-se ao abrirem matadouros, cervejarias e fábricas de cigarros, bem como clubes noturnos e outros estabelecimentos para o gozo dos sentidos. Dessa maneira, estão desperdiçando suas vidas. Em todas essas atividades, evidentemente os pais de família estão envolvidos e, portanto, com o uso da palavra api, aconselha-se aqui que, muito embora alguém seja pai de família, não deve meter-se em sérias dificuldades. Os meios de subsistência devem ser extremamente simples. Quanto àqueles que não são grihastas, os brahmacharis, vanaprastas e sannyasis, tudo o que eles têm a fazer é lutar pelo avanço na vida espiritual. Isto significa que 3/4 de toda a população devem evitar o gozo dos sentidos e simplesmente ocupar-se no avanço em consciência de Krishna. Apenas 1/4 da população deve ser grihasta, e mesmo assim, seguindo as leis do gozo dos sentidos restrito. Juntos, os grihastas, vanaprastas, brahmacharis e sannyasis devem empregar toda a sua energia em tornarem-se conscientes de Krishna. Esta espécie de civilização chamada Daiva Varnashram esta espécie de civilização chama-se Daiva Varnashram. Um dos objetivos do movimento da consciência de Krishna é estabelecer este Daiva Varnashram e não encorajar o presumível Varnashram, no qual a sociedade humana não apresenta nenhum esforço cientificamente organizado. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tatu jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam vistabhidham jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam Trivargam nati krichrena bhajeta grihamedyapi yathadesham yathakalam javadaivo papadita. Mesmo que ao invés de brahmachari, sannyasi ou vanaprasta, alguém seja pai de família, ele não deve esforçar-se muito arduamente em obter religiosidade, desenvolvimento econômico ou gozo dos sentidos. Mesmo na vida de casado, a pessoa deve ficar satisfeita em manter-se viva apenas com aquilo que, pela graça do Senhor, conseguir com um pequeno esforço, de acordo com o tempo e o lugar. Ninguém deve ocupar-se em ugrakarma. Aqui Prabhupada fez um resumo bem explicadinho de como alguém pode, apesar de todos os pesares, ainda que não exista mais nessa era atualmente o sistema de Varna e Ashram estabelecido no planeta Terra, como que alguém pode gradualmente ir trilhando esse caminho aí de não se complicar materialmente?
Prabhupada fala que 1/4 da população deve ser casada, deve ser grihasta. Na verdade, o mundo inteiro é casado, o mundo inteiro é grihasta. Grihamedi, nem grihasta. Grihamedi, está todo mundo casado, mas sequer baseado nesses itens que são naturais do Varnashram, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Todo mundo pensa em religiosidade. No passado se pensava mais, hoje nem se pensa tanto em ter uma religião. Artha, isso aí todo mundo pensa. Desenvolvimento econômico. Kama, gosto dos sentidos se pensa tanto que a coisa mais rara hoje em dia é encontrar alguém que encontra prazer sexual só dentro do casamento. É isso que Prabhupada falou aqui. Que o grihasta não deve gastar energia para satisfazer os sentidos em atividade sexual extramarital, ou seja, extraconjugal. Isso é o que tem no mundo inteiro. Hoje em dia, é como os materialistas falam aí. Trair e coçar é só começar. Não é assim? Eles falam assim. Trair e coçar é só começar. E não é só o homem que trai, não, a mulher trai, todo mundo se trai, todo mundo... É só sexo para todo lado. Então, tudo isso está muito desviado, tudo isso está muito esquecido, esses princípios básicos. Então, sequer tem alguém agora tentando ter uma vida normal de dharma, religiosidade, ainda que mundana, artha, desenvolvimento econômico com os pés no chão, sem se matar com isso, sem fazer dessa cenoura da riqueza para o gozo dos sentidos a sua meta, que nem um asno suando a camisa, espumando a boca, tentando morder a cenoura para se julgar feliz. Porque ninguém nunca pega essa cenoura aí, a cenoura está amarrada na frente do asno, ele pensa que no próximo passo ele vai dar um bocado, mas assim ele passa a vida arrastando o arado, trabalhando que nem um maluco, escorrendo suor pelo corpo, espumando pela boca, e mal consegue morder essa cenoura, porque é só maia, é ilusão, a cenoura está amarrada, conforme ele anda a cenoura vai na frente, ele não consegue morder, e assim a sociedade humana vive. Aí depois de um dia cansado assim, vai tentar se satisfazer com o sexo. Aí leva um coice da mula, bem no bico assim, bem no focinho, bem leva um coice da mula ainda. Essa é a vida material maluca. E essa busca de desenvolvimento econômico sem vida regrada, familiar, normal, isso aí não é grihasta, isso é grihamedi. Isso aí é kritrena, um esforço intenso, imenso, sofrido. Mas ainda assim é assim que a sociedade humana vive, ralando e se esforçando, e hoje em dia sequer com simplicidade, baseado em Varnashram, porque não tem, mas sim baseado em Ugra Karma. Ugra Karma. Tudo bem, eu vou me matar, eu faço o diabo aqui, mas a sociedade está avançando, está se sofisticando com tecnologia moderna, com avanço material científico, e nós vamos dominar o mundo e vamos ser felizes e vamos botar para quebrar, e é Sodoma e Gomorra, é muito sexo, muita droga, muito álcool, e muita carne, muito prazer. Só que quem está vendo isso? Aonde? Está vendo o quê? O que está acontecendo? Está todo mundo indo para onde assim? Então, o Prabhupada está falando, então, Dharma, Artha e Kama. Isso aí, de uma maneira regrada, é até autorizado para 1/4 da população que fosse casado, responsável por procriar e manter o andamento natural da sociedade humana, da civilização humana, o desenvolvimento, mas que nada. Está todo mundo
fazendo cada vez mais sexo, mas tendo cada vez menos filho. É só para satisfação mesmo, só para o gosto dos sentidos. Não tem responsabilidade, não é vida familiar. Grihasta. Não é. É vida só de cama, só de gosto dos sentidos, só para o gosto dos sentidos. E a sociedade humana, liderada por homens manipuladores, demoníacos, sabe disso, sabe como explorar ainda mais essa sociedade humana ignorante. Então, com isso, cria os artifícios cada vez mais favorecendo o gosto dos sentidos. Aí vem pílula para ninguém ficar engravidar, aí vem laqueadura, aí vem vasectomia, aí vem camisinha, e eles falam que, olha, tem que fazer, hein, todo mundo, é isso aí mesmo, porque assim aí o pau come, é sexo mesmo para todo lado, e o consumo aumenta, e a pramata, a loucura, toma conta do planeta, e é assim que estamos vivendo. Aí o Prabhupada está falando aqui, poxa, que seja pelo menos o sexo dentro do casamento, não existe mais isso, não existe. Não existe mais, isso está todo mundo traindo e se traindo, obviamente, né? Porque está todo mundo fazendo mal para si mesmo, mas todo mundo achando que agora eu me consagro, agora todo mundo me reconhece como um grande Hiranyakashipu, um grande desfrutador dos sentidos, um opulento homem que tem direito de gozar os sentidos o quanto quiser, uma intelectual mulher poderosa, cheia de títulos, que é dona do nariz e cuida da vida e coloca sob o jugo dela o garotão que ela quiser porque ela é poderosa. Essa é a sociedade moderna que todo mundo chama de avançada. Avançada para o inferno, degradada. Degradada, essa é uma sociedade degradada, onde os valores estão todos invertidos. Então, Prabhupada, muito humildemente, falou aqui que o objetivo, um dos objetivos do movimento da consciência de Krishna que ele instituiu, que é o mesmo movimento para a consciência de Krishna que o Sr. Chaitanya instituiu, o próprio Krishna, há 532 anos atrás, quase, é para tentar resolver essa loucura do homem, de uma era que não tem processo para autorrealização, de uma era em que o homem é assim. Fala o Bhagavatam lá no primeiro canto, como o Maharaj Parikshit esperou a entrada da era de Kali, a chegada da era de Kali. Manda, 1.16, Bhagavatam. Manda-se Pragya. Com a inteligência de ostra, com a inteligência mesquinha. Vai-os, Mandayuscha. Mandayus quer dizer vida curta. Vai o Mandayuscha, vai. Com vida curta. Manda e com muita preguiça para a vida espiritual. É assim. E dessa maneira, Nidraya Riyate Naktam. Riyate é passar, passa a vida, passa o tempo. Riyate, passa a noite, passa o dia. Riyate quer dizer passar. Naktam, a noite, dormindo, ou como também Shukadeva Goswami explicou no segundo canto, no Bhagavatam, segundo canto, Bhagavatam, já continuando esse assunto, segundo canto, ele explicou, capítulo 1, verso 3, ele explicou exatamente
essa mesma linha de raciocínio que estava sendo explicado no verso 1. Mandasya, manda praga yasya, vai o mandaios tchatchavai, nidrayar yate naktam, diva chavyarta kamabi. Diva chavyarta kamabi quer dizer isso, diva é o dia, naktam é a noite, yate é passar, que o homem, como estava falando, passa a noite dormindo mais do que o suficiente, mais do que o necessário, ou fazendo sexo, e o dia fazendo coisas inúteis, porque uma sociedade sem Varnashana estabelecido tem uma vida inútil, não alcança o Sansiddhi Haritoshana, a compreensão de que somos servos de Krishna e devemos dar prazer para Krishna. Somos almas e Krishna é a alma suprema, e nós como almas devemos buscar restabelecer o nosso relacionamento amoroso com a alma suprema. Então, nesse outro verso que já começa assim, explicando o que acontece, Nidrayar Yate Naktam, Vyavayena Chavavayas, o dia, Diva Charte Hayarajan, Diva Charte Hayerajan, Kuntumba Baranenava. Então são dois versos parecidíssimos. Só que nesse outro aí, um é como o Parikshit Maharaj esperou a era de Kali, vendo o ser humano dessa maneira. Inteligência mesquinha, preguiçoso para a autorrealização, para a vida espiritual e com vida curta. Passando a noite dormindo e o dia fazendo coisas inúteis. Atividades inúteis, porque atividade que não revela quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós temos que ir depois que deixarmos esses presentes corpos, e qual é a meta nossa de prazer, de amor, se não for a relação com o amor supremo, que é o amor de Deus, a relação com o nosso amante supremo, que é Deus. Se não for isso aí, é uma vida vazia. Divachavyarta karmabi. Qualquer coisa que façamos durante o dia é perda de tempo, vida inútil. Então isso ele falou lá no começo. Depois aí, no canto 2, 1:3, aí especifica isso. Como que é a vida dessa gente? A vida dessa gente é assim. Nidrayar Yate Naktam. Passa a noite dormindo, ou fazendo sexo só, dormindo mais do que o necessário para descansar o corpo, que 6 horas são suficientes, bastam. Isso quando Shukadeva Goswami estava explicando o Bhagavatam ali no canto 2. Naquela época o homem fazia isso, passava a noite dormindo ou fazendo sexo, dormindo mais do que necessário. Agora ele passa a noite quebrando os 4 princípios, comendo carne, se intoxicando, jogando e depois fechando a noite com ela, ou com ele, ou ele com ele, ou ela com ela, e assim por diante. Mas esse é o final da noite, para fechar o sexo. Mas todos os princípios quebrados aí. Todos. Então assim, sem misericórdia dos animais, satisfazendo a língua que nem um maluco, comendo que nem porco, só para satisfazer a língua, carne, peixe, ovos, ninguém desenvolve o senso de misericórdia. Passando a noite jogando, tentando conseguir dinheiro fácil, ninguém deixa de ser mentiroso, não se desenvolve veracidades, jogo de azar. Passando a noite se intoxicando, se detonando com desde o pó até a maconha e a cachaça, ninguém vai conseguir ter determinação para a autorrealização. Vai ser cada vez mais preguiçoso para a vida espiritual, vai ser cada vez mais
tamásico, está na tamaguna, na ignorância. Não tem esse ímpeto, não vai ter austeridade para a autorrealização, para a vida espiritual. Não é? Esse é resultado de quebrar princípios, esse é resultado de intoxicação, perde a determinação. E depois, até materialmente falando, se perde a determinação. É comum a gente ouvir falar que o cara começou a beber muito, já foi mandado embora do emprego, e agora já está na rua, e a mulher também já mandou embora de casa, virou um mendigo na rua, um intocável, não é assim? Por causa de quê? Por que ficou tão preguiçoso assim, não conseguiu ir trabalhar mais? Por causa de tanta cachaça. É assim. E assim vai. E o crack, então? E a Cracolândia? E a Cracolândia? Um aglomerado, um amontoado de farrapo humano. Tudo ali, zumbi, vegetando. Por causa de quê? Da intoxicação. Não é? E depois, para fechar, o sexo ilícito. Com esse sexo degradado, sexo é sinônimo de sujeira. Sexo degradado é muita sujeira. Sexo é pecaminoso. E uma vida assim, só de bacanal sexual que a sociedade humana vive, é uma vida de quê? De aparentemente limpeza, mas está todo mundo sujo, porco, com a consciência suja, porca, todo mundo com a consciência turva, escura, ninguém está vendo nada. Por quê? Porque não se desenvolve esse processo de limpeza. Então, Nidrayam Yate Naktam. Não é mais só passar a noite fazendo sexo e dormindo, mais do que o necessário. Não, é passar a noite fazendo todo tipo de atividade pecaminosa. É assim o homem moderno. Vyavaena Chavavayas. E aí, bem ou mal, quando acaba a noite, tem muita gente que está voltando da balada e já vai direto para o trabalho, né? Assim. Mas tem que ir, né? Porque aí a cenoura está lá, tem que correr atrás. Mas normalmente assim, passa a noite assim, se afundando em quebras de princípio, e assim que o dia amanhece, aí sai correndo para o trabalho, aí se matar. Vyavaena Chavavayas. Amanheceu, vai correr atrás, vai para os escritórios, vai para as fábricas, vai para as indústrias, vai para fazer seus negócios, para conseguir algum dinheiro. Né? Aí, Diva Charte Hayarajan, assim que se consegue algum dinheiro, aí vamos desfrutar dele. E é bom desfrutar assim, né? Bancar o fanfarrão, o figurão, presentear todo mundo, satisfazer todo mundo, comprar todo mundo, os filhos, os parentes, e outras pessoas também, ser visto como cara, gente fina. E o Shukadeva Goswami está falando que é assim mesmo. Diva Charte Hayarajan. Assim, Rei Parikshit ouviu o Shukadeva Goswami explicar que, dessa maneira, essas pessoas degradadas, materialistas, passam assim, a noite dormindo, o dia ralando, assim que amanhece, vai correndo atrás de ganhar dinheiro, conseguiu algum dinheiro, vai bancar o piedoso, o figurão, ser bajulado por outros materialistas, que é uma pessoa incrível, né? Porque aí Shukadeva Goswami fala que com essa mentalidade aí, jamais esse homem vai parar para pensar, poxa, a vida não é só isso. Existem valores mais elevados na vida. Eu não posso viver só assim, eu tenho que me entender como, o que vai ser de mim depois da morte? Será que eu existo? Será que eu sou só esse corpo ou será que eu sou alma? Se eu sou alma, o que a alma é? Se eu existo como alma, e existe esses são os valores superiores da vida, e existe uma alma suprema, qual é a minha relação com ela? Qual é a minha relação com Deus?
Então, nesse verso, ele fala que com essa mentalidade, esse tipo de homem jamais para analisar isso, jamais se interessa pelos valores reais da vida, verdadeiros da vida. Então isso é Kali Yuga. E aqui Prabhupada está falando dessa Kali Yuga, explicando que, olha, o nosso movimento da consciência de Krishna espera fazer essa ajuda aí para a sociedade humana. Um dos objetivos do movimento da consciência de Krishna é restabelecer este Dharma Varnashram. É fazer todo mundo entender, por exemplo, pelo menos, que a sociedade humana tem que se organizar, cada um agir de acordo com sua natureza, mas não valorizar só isso, a vida material, o desenvolvimento econômico, a religiosidade, o gozo dos sentidos, e até, como era na época que o Bhagavatam foi falado, a busca da liberação, a salvação. Porque hoje em dia isso aí ninguém imagina. A salvação hoje em dia é buscada de uma maneira tão superficial, tão tosca, tão material, que a gente pensa que você vai ser feliz, vai se liberar através das drogas, através da literatura, das artes, através daquelas coisas que as verdadeiras amantes de Krishna, as gopis, não querem nem dar ouvido para arte, música, isso aí é tudo perda de tempo. Mas nós estamos aqui ouvindo isso aqui, né? Então, as ocupações para a sociedade humana são bem delineadas no Bhagavatam, para se restabelecer essa consciência de ser humano normal, de ser humano piedoso, de ser humano pés no chão, que seja capaz de pelo menos parar para pensar, puxa, a vida não é só isso. Puxa, será que eu não sou algo mais além desse corpo? E se eu sou algo mais, o que eu sou? E será que existe um Deus? Então, qual que é essa realidade desse Deus? Deixa eu pesquisar isso, deixa eu buscar isso. Só uma sociedade organizada materialmente pode ter paz para alguém trilhar esse caminho aí. Por isso que o sistema de Varnashram existe. Esse era o desejo de Prabhupada, que caísse essa ficha do homem agora moderno, para ele poder entender, pelo menos que deixa eu avançar como ser humano. Se eu conseguir avançar como ser humano, quem sabe com um pouquinho mais de esforço eu não consigo avançar como alma. Então esse é o propósito da vida humana. Mas, como o Prabhupada falou aqui, com essa instituição do Ugra Karma, dessa busca desenfreada de desenvolvimento econômico por gosto dos sentidos, o que reina nesse mundo é só essa loucura desse esforço desnecessário que não ajuda em nada. Este Ugra Karma causa agitação na mente humana. Então o homem vive cada vez mais perturbado, cada vez mais agitado. Cada vez mais agitado. E não consegue parar para pensar que, puxa, tem algo mais. Mas é aí que entra o poder do Mahamantra Hare Krishna. Então o Sr. Chaitanya deu esse Mahamantra Hare Krishna para a gente usá-lo como um processo nessa era e distribuí-lo. Aqui Prabhupada fala. Então um grihasta, casado, um brahmana na consciência de Krishna, na ISKCON de Prabhupada, ele pensa em fazer essas coisas, ou seja, ele desenvolve o seu intelecto, ele entende a filosofia, estuda ela, ele ensina isso para os outros, para que todos desenvolvam os seus intelectos, ele adora Vishnu através do processo de cantar Shravana Kirtana, de ouvir e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Fica forte assim,
ele desenvolvendo essa adoração, esse cantar, e ele ensina também aos outros a como cantar, como adorar Krishna. Esse é um processo regado pelo poderoso Mahamantra Hare Krishna, que Srila Prabhupada instituiu através da sua ISKCON, como uma tentativa de amenizar essa ignorância humana na Kali Yuga, esse sofrimento dos seres humanos nessa era de Kali. Então isso é que nós devemos fazer. Nós devemos instituir esse cantar do Mahamantra Hare Krishna, para que o cantar do Mahamantra Hare Krishna faça esse milagre nessa vida pecaminosa desses homens ignorantes, dessa Kali Yuga flamejante. Essa Kali Yuga que está assim, esturricando com a consciência humana, assim, queimando a consciência humana. E está todo mundo encantado com esse Ugra Karma, achando que isso vai fazer alguém feliz. Só que está todo mundo cada vez mais degradado, sofrido e sofrendo. Então a solução é essa espécie de civilização onde existe essa ponderação Dharma, Samvishita Kunsam, Vishwakshena, Katasudyat, Natpajaye, Jadiratin, Shama Eva e Kevalan, onde os devotos estão explicando, olha, não basta só instituir o Varnashram, não basta só agir de acordo com sua natureza, não basta só se resignar, ser piedoso, caridoso, educado, bom para os outros, não basta. Além disso, Dharma Samvishita Kunsam, além de ser uma pessoa que entende a sua ocupação de acordo com sua natureza, o seu Dharma e age dentro dele o que é razoável, bom, ainda tem que ter algo mais. Vishwakshena Kata Surya tem que ter um interesse pela mensagem do Senhor transcendental, pela compreensão do Senhor transcendental, pela compreensão de si próprio, Atma Tattva. Tem que ter o interesse em ouvir o Bhagavatam, ouvir essa mensagem, ouvir o Mahamantra Hare Krishna, cantar, distribuir esse Mahamantra Hare Krishna, esse mantra poderosíssimo. Porque se não for assim, se não existir essa inclinação, se isso não acontecer, mesmo instituindo o Varnashram nessa Kali Yuga, agindo de acordo com o Varnashram, mesmo se fizer tudo isso certinho, que nem é o que isso acontece na Kali Yuga, mas mesmo que isso acontecer, se não houver esse interesse, se não houver esse interesse pela mensagem do Bhagavatam, pelo Mahamantra Hare Krishna, se não houver esse interesse em absorver isso e distribuir isso, chama Eva e Kevalan. Nossa vida foi inútil, toda a nossa ocupação foi inútil. Mesmo que conseguíssemos, mesmo se conseguirmos, que é quase que impossível, instituir o Varnashram no planeta, mas se isso não acontecer, se não houver esse interesse superior, todo esse esforço foi inútil, toda essa vida foi inútil. O que dizer de nem se tentar e nem se ter Varnashram instituído no planeta? Aí então é caos total. Aí é aquilo que eu falei, estamos vivendo uma mega Sodoma e Gomorra. É isso mesmo. Então, todo corpo começa da cabeça. O corpo social tem que ter uma cabeça. São os brahmanas. São os brahmanas. A classe inteligente da sociedade. Para poder esses brahmanas, essa classe inteligente de verdade, religiosa de verdade, Vaishnava. A única solução é se essa classe for de brahmanas Vaishnavas. A partir deles pode existir a influência nos líderes, nas pessoas que formam opinião, para que eles passem a governar esse planeta, para que eles passem a inspirar a sociedade humana menos inteligente, inferior,
em termos materiais, porque espiritualmente falando todos são iguais, para que haja paz, avanço. Então primeiro tem que aparecer os brahmanas a isco de Srila Prabhupada, para influenciar a sociedade humana, como a Acharya Deva quer através do Krishna West. Krishna West é isso, é influenciar essas pessoas de peso para que elas se tornem sensatas, devotos de Krishna e liderem a sociedade humana com ponderação, com sobriedade, no modo da bondade. Aí sim, para ter líderes verdadeiramente puros, capazes, para administrar o dinheiro, o tesouro que a classe mercantil produz, a classe produtora, os Vaishyas. Então tem que ter kshatriyas que ouvem os brahmanas Vaishnavas para estabelecer uma sociedade justa, onde não se explora os empresários, a classe produtora, para que eles possam realmente render dividendos para o país, para a nação ficar rica, forte. E para que a classe trabalhadora viva em paz, servindo os Vaishyas, servindo as classes superiores, os Kshatriyas, servindo os Brahmanas, e todos em harmonia possam pensar em algo superior. Em algo superior. Sansiddhya Haritoshana. Em autorrealização, em dar prazer para o Senhor transcendental, em viver vida espiritual. Só assim. Fora isso, sem chance, não tem como virar nada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tudo depende desses brahmanas, dessa classe intelectual superior, inteligente. Tudo depende desses brahmanas tornarem-se Vaishnavas. Tudo depende desses brahmanas Vaishnavas influenciarem as pessoas que comandam o mundo para elas serem administradores honestos, justos. Tudo depende deles terem impulso firme para controlarem, sem explorarem a classe produtora, para que haja divisão de renda, distribuição de renda justa para todos e para tudo, e ninguém seja explorado por governantes corruptos. E assim, a base da pirâmide, que é maior, a classe trabalhadora, não vai querer mais fundar o PT, tomar o poder, entrar na cabeça da sociedade, porque está feliz agindo de acordo com sua natureza, porque não lhe falta nada como trabalhador, como Shudra. É isso aí, o resto é bobagem, perda de tempo. Não funciona, não funcionou, não funcionará. Só pode funcionar dessa maneira e de nenhuma outra. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui! Jai Srila Prabhupada!